Nesses poucos meses que eu vivo aqui em Portugal, convivendo com as pessoas do meu bairro e dos lugares que a gente frequenta, a gente pode perceber como os costumes e os jeitos de falar dos portugueses são diferentes. Então eu resolvi trazer um pouquinho dessas curiosidades no jeito dos portugueses falarem a língua portuguesa em relação ao que a gente fala no Brasil. E o jeito de viver é diferente, mas é lógico que não se resume só a esses 10 itens que eu vou falar aqui. É lógico que tem muito mais de diferença e ainda bem que somos diferentes, não é mesmo? Então eu vou falar hoje sobre 10 curiosidades sobre o dia a dia da minha vida aqui em Portugal. Quando você vai a um restaurante, você precisa verificar antes se é necessário fazer a reserva, porque alguns restaurantes, mesmo que eles não estejam lotados, se você não fez a reserva, você não pode entrar. E outra coisa também que acontece é que você senta num barzinho ou senta num café e começa a comer, aí que você vê um adesivo na porta que não aceita pagamento em cartão, somente em dinheiro. E como lá no Brasil a gente estava muito acostumado a comprar até pãozinho com cartão, aqui a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque alguns lugares aceitam pagamento com cartão, outros não aceitam pagamento com cartão. Terceira curiosidade: restaurante, café, escritórios, por exemplo, de advocacia, de arquitetura, até pequenos supermercados e mercearias, eles fecham para férias. Eles colocam um aviso na porta que vão sair de férias e o dia que vão retornar. Então o estabelecimento ele vai se manter fechado por aquele período. E aí então você tem que procurar o lugar que está aberto, que não saiu de férias, tá? Geralmente é 15 dias em agosto e 15 dias em dezembro. Eu acredito que isso aconteça porque agosto é um mês de férias também escolares e é um mês que é verão, então eles aproveitam para fechar, mas fecha as portas mesmo e todo mundo sai de férias junto. Quarto item que é curioso, que a gente percebe conversando com as pessoas. Eu, pelo menos, não vi ainda ninguém falando os verbos no gerúndio. Então, por exemplo, os portugueses, eles costumam falar eu estou a cantar, eu estou a falar, eu estou a procurar. E é assim que eles falam. E a gente já conjuga o verbo no gerúndio. Eu estou caminhando, eu estou falando, eu estou cantando, né? Então isso também é uma curiosidade diferente e que a gente percebe bem quando a gente está conversando com alguém que é português, né? Então a gente percebe essa diferença na linguagem. E falando em linguagem, né? Aí vai a quinta curiosidade, que são as expressões. Que algumas expressões que os portugueses falam aqui são iguais às que a gente fala no Brasil. Então, vou dar um exemplo. Pego com a mão na massa. Tal e qual. Outra expressão também que eles falam é cada macaco no seu galho. Então, são expressões que a gente também falava no Brasil. Outra curiosidade na linguagem é quando se atende o telefone. Brasileiros, quando atendem o telefone, falam alô. E os portugueses não, os portugueses atendem o telefone assim: estou sim, ou simplesmente tô. E na hora de desligar o telefone, eles não falam tchau, eles falam com licença. O jeito de falar diferente também, e tem a ver com o verbo, é que eles não costumam usar o verbo ter. Eles usam o verbo haver. Vou numa loja, por exemplo, eu não estou encontrando essa numeração de sapato. Será que você tem? Aí a pessoa fala, eu vou ver se há. Ah, sim, aqui há.
Então é assim que eles falam, quando não usa o verbo ter. A gente usa o verbo ter, usa o verbo haver, né? Na verdade, a gente não usa muito o verbo haver para quando a gente vai falar que existe, que há alguma coisa. O próximo é na praia. Quando você vai aqui nas praias do norte, pelo menos eu vi aqui nas praias do norte, porque eu não fui em nenhuma praia do sul do país. Então, como aqui nas praias do norte venta bastante, a maioria das pessoas levam para colocar na areia da praia um corta-vento. É isso aqui que vocês estão vendo, que parece uma meia barraca sem teto. Você coloca para barrar o vento, porque o vento, quando ele está muito forte, além da gente ficar com frio, o vento joga areia na cara. Então, quase todo mundo tem o seu corta-vento. No Brasil, a gente leva tenda, leva guarda-sol. Aqui eles também levam guarda-sol, mas junto com o guarda-sol, leva o corta-vento. As duas últimas curiosidades, a 9 e a 10, são juntas porque falam do mesmo assunto. Aqui nas rádios portuguesas, toca-se muita música brasileira. E música brasileira de todos os gêneros. Funk, sertanejo, pagode, muita música popular brasileira. Então, eu fiquei assim impressionada, falei, nossa, parece que eu estou ouvindo o rádio no Brasil. E além de tocar muitas músicas brasileiras, eles sabem muita coisa sobre o Brasil. Eles sabem sobre política brasileira, eles assistem jornais do Brasil. Os portugueses, eles falam as gírias brasileiras, gírias assim, até os palavrões, falam igualzinho brasileiro. E também passa o Campeonato Brasileiro, passa no mínimo 2 jogos por semana do Campeonato Brasileiro na TV a cabo, sem ser o pay-per-view. Então, meu marido, por exemplo, assiste o Campeonato Brasileiro aqui em Portugal com a narração portuguesa. Os jornalistas esportivos, eles narram com uma facilidade os nomes dos jogadores como se eles estivessem lá no Brasil. Eles conhecem todos os jogadores, conhecem tudo do time, comenta o time. É muito interessante, é muito legal. E coisa que no Brasil a gente nunca via. Por exemplo, eu não lembro de ter ouvido uma música portuguesa numa rádio brasileira. Jogo de Portugal nunca passa no Brasil. E aqui eles sabem tudo sobre o Brasil, porque eles conseguem discutir qualquer assunto do Brasil com a gente. Olha, vou dizer que às vezes eles sabem mais coisa do que a gente mesmo. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!